ia ser feita essa cobertura. Como eu disse, eu era chefe 24 horas por dia. No primeiro ano foi extremamente gratificante, né? Cheguei num patamar onde muitos gostariam de estar, não é verdade? Mas aí o tempo foi passando um pouquinho e uma voz foi me dizendo, sabe? Rapaz, vai com calma. Nada é como um dia após o outro, não é? E ansioso que eu sempre fui, 24 horas do primeiro dia, do segundo dia, do primeiro ano, do segundo ano, e as coisas começaram a perder sentido para mim, do que eu fazia. Eu tinha um cargo, eu tinha um poder, mas aquilo já não fazia mais sentido, não me movia mais, não é? Não era só a política da Lava Jato que escorria pelo ralo que me dava asco por tudo aquilo que a gente presenciou, né? A política interna da empresa, e não tem nada a ver com a Jovem Pan, isso faz parte da vida de qualquer executivo. O Marcelo está aqui, trabalhou no Bradesco, sabe bem, faz parte, você lidar com os jogos de poderes dentro de uma empresa, não é? Faz parte, não tem nada a ver com Jovem Pan, faz qualquer empresa. Mas havia um poder dentro de mim que começava a ganhar força, que era o poder da mudança, né? Poder sair dali e fazer algumas coisas que na verdade eu não sabia o que era, mas o que eu fazia já não me impulsava, mas não tinha propósito. Eu vou falar muito de propósito, porque o meu corpo não estava dando conta de algumas coisas, não é? Eu estava diante de um diagnóstico que eu considero tão letal quanto uma grave enfermidade. Assim eu estava na minha vida. O que é? Que a vida estava passando e eu morrendo aos poucos, né? E quando você faz alguma coisa que não tem mais sentido para você, você vai morrendo, né? Então o meu semblante não dava conta, assim, ele não escondia a carga de estresse que o meu corpo carregava, né? O meu estômago não dava conta de digerir uma rotina já, para mim, extenuante já de significado. Então estava chegando a hora, para continuar na analogia do futebol, eu descer para o vestiário, né? Descer para o vestiário. E ouvi o conselho do melhor técnico do mundo. Sabe esse técnico que não perde Copa do Mundo, que não perde nenhum campeonato? Esse você pode ter certeza, você confia, que é o seu coração, né? Então estava chegando a hora de eu descer para o vestiário e ouvir o meu coração. Foi quando então, no dia 17 de agosto de 2018, eu resolvi dar o tempo, né? Repensar a minha vida. Não foi uma decisão fácil. Eu conto no meu livro, não vai ser aqui nessa conversa, que tem que ser um pouco mais breve, eu quero falar de outras coisas também, só estou rapidamente fazendo um apanhado do que foi a minha vida e a minha transformação. Eu conto, não foi uma decisão fácil. Afinal, 24 anos, pouco mais de 2 décadas depois de uma empresa. Mas eu fiz uma transição. Eu optei por me jogar na vulnerabilidade. Eu resolvi ter coragem de tentar mudar sem saber exatamente o que eu ia fazer na vida. Eu tinha absolutamente nada definido do que eu ia fazer na vida. A única coisa que eu sabia é que o que eu fazia não tinha mais sentido para mim. Mas eu não consegui levar o plano B, né? Então eu fui descomprimir, eu fui tirar esse período sabático, né? Que o meu livro se chama O que o sabático me ensinou aqui, ó. Deixa eu falar. O livro O que o sabático me ensinou sobre propósito de vida e carreira. Então eu resolvi tirar um período sabático, né? Dar um intervalo na minha vida e repensar um pouco as coisas. Então eu fiz um acerto financeiro, peguei uma grana que me daria campo para estudar o que eu ia fazer e resolvi dar esse tempo. Então no começo, o que eu fiz? Nada demais, né? E as pessoas falavam assim, pô, executivo da Jovem Pan tirando período sabático, esse cara vai cruzar os oceanos de veleiro, vai meditar no Tibete, vai subir e descer as montanhas do Himalaia, né? Eu dei algumas entrevistas na época, as pessoas pensavam assim, né? Não tem nada de errado quem faz essa opção, mas eu optei por algo muito mais simples, muito mais barato e muito mais transformador, né? Eu fui fazer uma viagem interna, né? Eu fiquei basicamente em São Paulo. Fiz algumas viagens curtas, mas basicamente eu fiquei em São Paulo. Eu costumo dizer que eu fui subir e descer as ladeiras de Perdizes, que é o meu bairro aqui em São Paulo.
começo eu ia conversar com o porteiro do meu prédio. Eu saía às 6 da manhã, voltava às 10 da noite, não sabia nem o nome do cara. Então eu fui conversar com o porteiro do meu prédio. Fui tomar café na padaria, com o Gilberto, chapeiro, corintiano, a gente falava muito de futebol, não é? Fui conhecer o seu Domingos. Pena que eu não trouxe uma foto do seu Domingos. O seu Domingos é um cara muito interessante, o seu Domingos tem muito propósito. O seu Domingos tem uma pequena portinha que arruma produtos eletrônicos ali perto de casa. Então eu descia para o yoga toda manhã, às vezes eu passava ali, o seu Domingos estava lá. Ele tem muito propósito, ele arruma produtos eletrônicos de cozinha, sabe? Batedeira, liquidificador, ferro de passar. E certa vez eu passei ali, o seu Domingos estava atendendo uma pessoa, uma senhora que chegou com ferro de passar. O seu Domingos olhou para o ferro e falou: minha senhora, é só trocar essa base aqui, custa R$90. A mulher: R$90? Então R$90 eu compro um novo. Aí o seu Domingos: mas minha senhora, esse ferro é muito bom. Não, mas R$90 já entraram numa discussão ali. O seu Domingos falou: mas minha senhora, esse ferro é da Arno. Olha o poder da marca, né? Da Arno. Resumo da história: a mulher não comprou, provavelmente deve ter jogado o ferro na primeira caçamba que achou no caminho e deve ter comprado um ferro novo. Seu Domingos fica inconformado, porque ele acha que os produtos antigos têm mais valor, tem mais sentido, que não pode ser descartado tudo, né? Para onde vai esse lixo eletrônico todo? Olha que sabedoria, olha que propósito, olha que vida. Então, basicamente, eu estou contando, trazendo algumas histórias para dizer como é que foi o início. Dar uma descomprimida, pensar um pouquinho. E aí eu fui estudar, que é o que eu quero falar com vocês agora propriamente, que tem um pouco a ver com o empreendedorismo, que é o propósito. Eu fui estudar um pouquinho essa palavra aqui, que é o propósito, a razão pela qual... Eu estou apanhando aqui, você está vendo, né? Acho que você podia ter... Aí, a razão pela qual cada um de nós faz aquilo que faz. Propósito, aquilo que dá brilho nos olhos, aquilo que nos tira da cama todos os dias, né? Aquilo que normalmente os jovens têm muito propósito, buscar um pouco isso. Eu vou estudar a questão do propósito. Não à toa, hoje, você pode falar mais um? Isso que eu ia falar. Não à toa, propósito foi capa da maior revista de negócios do país. Essa é a maior revista de negócios da América Latina, a Exame. Por que a Exame trouxe na capa? É uma edição recente do mês de maio, junho, se não me engano. Trouxe a palavra propósito, não é? Por quê? Com dados interessantes, 85% das pessoas, dos trabalhadores nas empresas do país, não estão engajados no que fazem. 85%, eu vou inverter. Apenas 15% das pessoas estão engajadas no que fazem. Alguma coisa está errada, né? Se você não está engajado no que você faz, alguma coisa não tem sentido, né? Você só está simplesmente cumprindo ordens. A empresa não vai para frente com o funcionário assim. Então isso precisa viver. E a gente está vivendo a era do propósito. O que nós estamos aqui empreendendo é propósito. É buscar coisas que fazem sentido, não é? É isso. Porque se você está no automático, como eu estava, como muitos estão, eu vou repetir o dado aí, 35% das pessoas. As empresas precisam olhar para isso. Tem culpa dos dois lados? Né? Tem engajamento, tem outras formas de trabalhar, mas se você não tem propósito, as coisas não avançam, né? No Google, a palavra propósito é uma das mais buscadas hoje no mundo, né? Subiu de 25 para 100 no Google Trends a palavra propósito, né? As pessoas estão querendo se motivar, e eu peguei essa imagem da revista só para a gente entender. Então, continuando no propósito, para Aristóteles ele chamou de unidade, né? O Nietzsche chamou de porquê, né? Filósofo, né? O Disney chamou o propósito de mágica, né? E Kennedy chamou de lua, chegar à lua, né? Isso é propósito. São grandes figuras que moveram a humanidade, né? Sempre com propósito. E aí eu fiquei pensando um pouquinho na área que eu atuo, né?
que desde os primórdios do pensamento humano o propósito tem sido, como eu disse aqui, uma inspiração, né, para a gente conseguir chegar maior. As grandes descobertas têm propósito, não é? E aí eu fiquei pensando no veículo da qual eu trabalhei durante muitos anos, não é? Trabalhei durante muitos anos, 2 décadas, no rádio. E o rádio tem muito a nos ensinar. E aí eu vou falar um pouquinho sobre propósito, sobre reinvenção, com esse companheiro aqui, que é o rádio onde eu fiz a minha trajetória, que é o rádio, né? De que maneira o rádio pode nos ensinar muitas coisas. O rádio surgiu em 1896, com o físico Marconi, não é? Mas chegou aqui no Brasil no começo dos anos 20, na Rádio Sociedade da Bahia, não é? E começou a ganhar mais força nos anos 30, nos anos 40, com as rádios novela, com o Repórter Esso. Os mais antigos vão se lembrar, né? O Repórter Esso informa, né? É um noticiário na época. E aí começa a ganhar muita força, o rádio começa a ganhar força. Força, e vai ganhando o Brasil ouve o rádio. Mas aí, nos anos 60, surge o quê? Final dos anos 50, começo dos anos 60, ainda muito incipiente, surge a TV. Aí alguém lá no boteco fala assim: o rádio vai acabar. Agora acaba, né? Porque a televisão, imagem, né? Não tem sentido, não é? E o que o rádio faz? Ele vai se reinventar. É óbvio que a televisão era a grande novidade. É óbvio que as pessoas queriam assistir algo muito novo, não é? Aí o rádio vai fazer o que? Ele vai se reinventar com uma coisa que eu chamo, que é a minha atuação, que é o radiojornalismo. O radiojornalismo. 2 grandes eventos aqui em São Paulo que o rádio se reinventa trazendo notícias. Eu sei que acho que o palestrante anterior também era de rádio, acho que ele deve ter falado muito sobre isso também, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre a reinvenção através do radiojornalismo, né? 2 grandes tragédias em São Paulo: o incêndio do Andraus e do Joelma, aqui em São Paulo. A Jovem Pan deu um show de transmissão na época, não é? Os links da TV demoravam a chegar. O rádio ganhou toda essa popularidade, distribuía os microfones e fazia grandes coberturas, prestava serviço, entrevistava o governador, o prefeito, as famílias. Então o rádio se reinventa pela primeira vez com o radiojornalismo. A televisão continuou crescendo, continuou. Só que o rádio achou um caminho, achou um nicho ali e foi. E veio bem até os anos, final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Aí surge a internet. Alguém falou assim: agora o rádio acaba. Acabou. Quem que vai pegar um dial? Quem que vai pegar um dial com tudo aqui na tua mão? Acabou, o rádio vai acabar. Não, o que o rádio vai fazer? Se reinventar, buscar propósito. O que o rádio faz? Ele não briga com isso aqui. Ele entra aqui. E quando o rádio entra aqui, ele rompe a única fronteira que ele tinha, que era a da distância. Se você pegar daqui a Campinas, você não está ouvindo mais no rádio. Acabou. Aplicativo. Você pode ouvir a Jovem Pan, a Transamérica, a CBN, a Band News, em Nova York, onde você quiser, sem perder a agilidade do rádio, o imediatismo do rádio, não é? E sem perder a qualidade de uma coisa muito mais solta, com mais um agravante, com o terceiro agravante, vem imagem. Então o rádio, você pode assistir o rádio hoje, né? Sem aquela coisa engessada da televisão. Você pode fazer grandes programas leves, soltos dentro do estúdio com imagem. Você traz a imagem. E o rádio ganhou mais força ainda na era que nós estamos vivendo agora. Não sei se vocês sabem, esse ano foi eleito o ano do podcast, né? O que é podcast? É rádio. Podcast é rádio. Então, aliás, eu estou acabei de lançar o meu podcast, que se chama 45 do Primeiro Tempo. Deixa eu fazer uma propaganda aqui, que está disponível em todas as plataformas. Eu entrevisto pessoas que se reinventaram. Essa é a minha fase que eu ia falar no finalzinho, né? Então eu entrevisto pessoas que se reinventaram, que foram atrás de sonhos, né? Então cada semana tem um episódio muito legal com pessoas que se reinventaram. Essa semana eu entrevistei a Monja Cohen,
semana passada a Marina Ferrão, que trabalhou na TV Globo, minha colega de Globo. Então são pessoas que reinventaram. Então a gente está vivendo a era do podcast. Então, o rádio não morreu. Muito pelo contrário, ele continua muito forte. Diria mais, é um dos grandes veículos daqui para frente, com a era do podcast, você podendo assistir e ouvir a hora que você quer, ouvir, né, no caso, a hora que você quer, acabou. Você rompe as fronteiras. Então o rádio viveu, o rádio se reinventou. E por que eu estou falando do rádio? Porque a gente tem que se reinventar o tempo inteiro. Às vezes a gente fica naquele emprego, que às vezes as coisas não fazem mais sentido, né? Tem um vasto campo pela frente. O mundo está de ponta cabeça? Tá, a gente precisa entender essas coisas. Mas tem um vasto campo, um vasto material a ser desbravado. Né? Então, eu trago esse exemplo do rádio como reinvenção. E aí eu queria entrar, eu sei que tem uma plateia até um pouco mais jovem aqui, mas assim, falar um pouquinho da importância que teve dentro do cenário político brasileiro. Né? A Jovem Pan teve um papel importante lá em 2013, quando, inclusive a época que eu já estava assumindo a chefia, que a gente resolveu trazer a opinião para o rádio. Trazer a opinião para o rádio. Né? Na época que a imprensa estava toda igualzinha, assim, ninguém falava. Né? Era só notícia. Vamos trazer a opinião. Vamos dizer que isso está errado. Vamos mudar a forma de fazer jornalismo. Vamos mudar a forma de fazer jornalismo político. Na época as pessoas me falavam assim, mas quem gosta de política? Quem gosta de discutir política? Claro que hoje a gente extremou, né? Infelizmente, está de um lado ou do outro. Mas na época, do conceito do lançamento, nós criamos um programa que aí tinha os pingos nos is, que ele desconstruía a política. Ele informava, ele criticava e ele tinha humor. Eu até trouxe aqui, tem se o próximo é um... eu queria trazer... Você não se vergonha de assistir esse filme? Eu não me vergonho de nada na minha vida. A Marina Não me vergonho nada, viu? É uma pessoa sem vergonha. Nós estamos estudando. Estudando o quê? Nós estamos estudando as provas. Nós ainda não encontramos indícios suficientes. Você acha que por enquanto a presidente Dilma, quando ela pedalou, a senhora acha que ela pedalou sem querer? Eu acho que às vezes você pedala sem querer. É quando a gente sonha que está andando de bicicleta. Isso já aconteceu comigo. E já aconteceu, já. A senhora não tem mágoa nenhuma da ex-presidente, então, né? Tudo que foi feito. Eu acho que a política não pode ter mágoa. Não pode ter mágoa. A disputa política não pode ser a mágoa pelo mágoa, o poder pelo poder. Certo. Tem que ser o quê, exatamente? Nós podemos olvidar. Olvidar. Podemos olvidar de que a democracia está estruturada e não pode ser destruída. É só um pedacinho, eu só trouxe um pedacinho para ilustrar do que era o programa quando ele nasceu, quando ele surgiu lá em final de 2013, esse é um programa de 2014. Claro que a gente estava analisando ali na época o cenário político, né? A Dilma já tinha sofrido o impeachment e a Marina estava esperando ali para que lado ela ia. Então a gente falava dos fatos, mas trazia humor, desconstruía. Eu costumo dizer que é uma mistura de Dercy Gonçalves com Schopenhauer. Você fala lá em cima e ao mesmo tempo você fala com a base. Né? Então era um programa que ele desconstruía a forma de fazer política. Né? Porque a política, a gente conhece aquela política chata, né? Aquela coisa que você pega o jornal, você não entende nada. Então a gente traduzia isso e foi um fenômeno, foi um sucesso. Hoje mudou muito o jeito de fazer esse programa. Mas lá no Nascedouro mesmo, quando a gente criou, ele ajudou muito a transformar algumas coisas no país, né? As pessoas gostarem de política. Eu me lembro que eu estava na gerência de jornalismo ainda, e a coisa foi ganhando tanto corpo, que às vésperas da Copa do Mundo, eu fui almoçar certa vez, e eu estava ouvindo na mesa do lado as pessoas falando, porque o ministro do Supremo, o Dias Toffoli, a Carmen Lúcia, o Gilmar Mendes, as pessoas discutindo o Supremo Tribunal Federal, dando nome de ministros, a todo momento. Eu voltei para a redação e falou assim, um mês da Copa do Mundo, esse fala, há um mês da Copa do Mundo. Eu voltei e falei assim, vamos fazer uma matéria
pedi para um repórter ir para a rua, falei, você vai aqui para Paulista, vai pegando as pessoas que chegam e pede para elas escalarem os 11 ministros do Supremo e os 11 jogadores da Copa. Tinha gente que conhecia, os 11 ministros do Supremo não conheciam a Copa do Mundo. Hoje mais do que, duvido aqui que alguém não sabe pelo menos uns 5 nomes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando que a gente imaginar isso, né? Isso tem muito a ver com a força disso que eu estou dizendo, né? Dessa transformação, de trazer a política, não essa extremada que a gente está vendo. A gente está vivendo uma era de extremos, infelizmente, dos dois lados. Mas naquela época, surgiu como grande novidade e trouxe uma base, porque em 2013, os dados políticos, os dados econômicos já naufragavam, né? As manifestações estavam acontecendo, estavam indo para a rua, as pessoas estavam indo para a rua, não é? Então, era uma hora de mudar um pouco. E o rádio trouxe esse papel e hoje grandes veículos de comunicação também fazem esses programas com opinião, com coisas mais assertivas, coisas que fazem sentido. Então, eu trouxe um pouco essa história do rádio, né? Essa história desse veículo que se reinventa a todo momento, né? Um veículo que se reinventa a todo momento, exatamente para mostrar que a gente precisa estar muito atento para essas coisas. E aí, para encerrar, tem um pouco a forma de ver hoje, né? Hoje a gente está vivendo, e quando você busca um propósito, a gente tem que ver um pouquinho o que a sociedade está precisando, para onde a gente precisa olhar, que agora é a era do diálogo, né? A gente precisa um pouco de diálogo, as coisas estão tão extremadas. Então está vindo agora uma campanha, acho que eu queria que você colocasse para a gente, que é um pouquinho que vai falar o novo sentido do que é o jornalismo. Não existe sucesso sem clareza de objetivo. Não existe formato, existe presença. Na proximidade nasce a liberdade de trocar. E na troca, a possibilidade de mudar opiniões. Nosso maior legado é a capacidade de refletirmos juntos. E a confiança de que, mais do que transações, criamos juntos novas realidades. Pautamos conversas com ousadia e reverência. E vemos diariamente o quanto trocar ideias pode abrir caminhos. Porque no fim do dia, o diálogo ainda é a maior tecnologia que temos. O Grupo Jovem Pan é um ecossistema que cria espaços para as conversas. Porque não existe relevância sem a capacidade de mobilizar as pessoas. Grupo Jovem Pan, o diálogo em primeiro lugar. Criar novas realidades, né? Eu acho que mostra um pouco isso. A gente tem que criar novas realidades. Eu vou deixar aqui uns 10 minutos se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas eu digo assim, criar novas realidades. A gente está no evento aqui de empreender, é criar novas realidades, não é? É criar novas realidades, é buscar novos caminhos. E é isso que eu fiz, voltando um pouquinho ao início da minha história. Quando lá em agosto de 2017, no dia 17, que é agosto de 2018, eu resolvi dar esse tempo na minha vida para repensar um pouco, estudar uma série de coisas. E de fato eu fui estudar muito. A comunicação mudou, a forma mudou, né? Cada um é um veículo de comunicação. Hoje não à toa vocês verem grandes nomes, mesmo da imprensa, grandes jornalistas da TV Globo, por exemplo, saindo da Globo para empreender, não é? Porque são nomes fortes. Cada um está criando aí o seu canal. Eu entrevistei a Mariana Ferrão semana retrasada, ela apresentou um programa durante 10 anos, durante 8 anos, o Bem-Estar da TV Globo, programa que acabou. Ela acabou de lançar o canal dela no YouTube, uma plataforma Sony, para falar sobre saúde.
sobre qualidade de vida, sobre novas formas, sobre inteligência emocional, que aliás é algo importante a gente entender. Esse é o futuro, saber lidar com as pessoas. Então a gente vê esse movimento de pessoas saindo também dos grandes veículos de comunicação para empreender. Márcio Canuto saiu recentemente, Glenda Kozlovski, 2 décadas de Globo. Todo mundo está saindo para empreender, para buscar novos caminhos, porque essa era que a gente vive, essa é a era do empreendimento, de buscar. Claro que os meios de comunicação são importantes ainda, a massa, claro que são. Acabei de trazer um veículo da qual eu fiz a minha carreira e estou em algumas parcerias com a rádio. Eu voltei para fazer algumas coisas, não na vida que eu tinha. Hoje eu sou muito mais um colaborador, não tenho mais um cargo de chefia, como eu disse, eu acabei de lançar o meu podcast, essa marca, que agora vai para o rádio e futuramente vai virar também um programa de televisão, né, de entrevistas. Que é isso, é empreender. Então eu saí para fazer esse ciclo, para entender um pouco, para aos poucos a gente ir voltando, fazer coisas que têm mais sentido. Então, quando a gente vê todo esse movimento, essas pessoas saindo, essas empresas perdidas, porque muitas das empresas hoje estão perdidas, eles não sabem nem por onde caminhar, porque é difícil. Antes a gente fazia projeção, né, Marcelo, cada 10 anos, hoje a gente tem que fazer projeção a cada 6 meses. Você não sabe nem o que acontece, daqui a 3 meses. Ainda mais na comunicação, que é a área que eu atuei durante muito tempo, né, e que atuo, porque eu me vejo jornalista, serei sempre jornalista. Então a gente tem que entender esses caminhos que a vida nos mostra, né? E a gente está vivendo, por isso aqui, acho que hoje do evento também, né, o convite que eu recebi da organização é exatamente isso, que é empreender, né? A gente vive a era do empreendimento. Claro, tem prós e contras em todos os sentidos, mas é o caminho, não adianta a gente brigar com ele. A gente tem que entender por que as coisas estão acontecendo dessa maneira. E a minha expertise é a comunicação. Eu lá atrás, quando eu disse lá no dia 30 de abril de 94, era um outro veículo de comunicação. Eu lembro que eu ia fazer pauta, eu ia cobrir na rua, ia cobrir as matérias na rua, era Jovem Pan, CBN, Globo, tinha umas 4, 5 emissoras, não mais. Hoje você vai numa coletiva, tem youtuber, tem influenciador disso, tem canal digital. Então você tem N possibilidades. Mudou completamente, dá para você criar o seu canal de comunicação. Então tem muitas coisas que eu acho que seria importante a gente observar para saber o que é empreender nos dias de hoje. Então esse é a mensagem que eu queria passar para vocês e dizer que depois de 1 ano e meio eu estou agora voltando ao gramado para continuar na metáfora do futebol com esses projetos. Eu escrevi meu primeiro livro, que aliás paguei muito pouco dele, aliás está aqui na Literary Books, tem uma aqui não sei onde fica aqui o pavilhão, tem o meu livro ali para vender, se algum, se alguém quiser, onde eu conto um pouco essa minha história, né? Essa minha história de reinvenção e o que eu aprendi com o sabático, né? Sobre propósito de vida. Então estou terminando, estou pensando já no segundo livro, esse programa de rádio e futuramente outros projetos, mas sempre com um gancho, com coisas que para mim fazem sentido. Então esse é o caminho que eu escolhi e essa é a minha mensagem para vocês aqui. Estou aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta. Enfim, aliás, aqui está, eu acabei de pôr esse nobre deve ser a vida das pessoas e não o horário. O que ele quer dizer com isso? A gente pode escolher o que a gente quiser assistir na hora que a gente quer, não precisa esperar o horário nobre. Isso é um poder muito legal, está tudo nas nossas mãos, né? O podcast é um pouco isso. Enfim, era isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Boa tarde. Patrick, primeiro agradecer por você compartilhar um pouco da sua história, né? Muito gratificante poder estar aqui esse pouco tempo que tivemos, foi muito bom. A minha pergunta é no sentido, você ficou 24 anos construindo a tua história, a tua trajetória profissional, e eu imagino que esse ano sabático não tenha sido fácil, até porque você mesmo disse que é bastante ansioso. Como é que foi para você lidar com isso e que lições você tirou disso para segurar a ansiedade e
conseguir pisar no chão, falar, não, calma que alguma coisa vai acontecer, mesmo não sabendo o que era. É a minha homenagem. Ótima pergunta. Eu sou bem ansioso. Foi difícil, cara. Foi difícil. Principalmente se acordar na segunda-feira, né? Na primeira segunda-feira, nossa, 16 horas de rotina que eu tinha, não foi nada fácil. Pena que eu não trouxe, mas tinha uma foto do yoga aqui, que hoje eu já faço invertida. Eu me senti exatamente ao contrário, no mundo de ponta cabeça, né? Eu com aquele tempo todo disponível, mas a rotina ainda na minha cabeça, né? Então foi muito difícil, mas eu procurei fazer algumas atividades que pudessem ocupar um pouco o meu tempo, né? Eu falei que eu viajei muito pouco, e viajei mesmo, mas eu fiz algumas viagens muito curtas, coisas pequenas, tal. Comecei a ler muito, a estudar algumas coisas, mas acho que o grande segredo foi quando eu tive a certeza de que o caminho que viria para mim, por onde eu queria caminhar, não viria da noite para o dia. Que a gente tem uma falsa ideia, de que você sai daqui e você já acha livre. Não é assim. Não é assim. Tem um tempo de maturação. Eu gosto muito de usar um termo que chama descomprimir. A gente precisa descomprimir. O novo só surge quando você abre espaço para ele. Se você não abre espaço, não surge. Eu não estava abrindo espaço. Por mais que a minha cabeça tivesse a milhão, né, essa rotina de 12, 14, 16 horas, ali não ia vir espaço. Então, no começo foi difícil, eu caminhava muito. Uma coisa que eu fiz, muito interessante, eu caminhava. Eu conto num dos capítulos do livro, né? Até porque andando é que você faz o caminho, de fato. Eu caminhava muito e era uma forma de engrenar o pensamento, né? Você sair do carro, hoje eu não tenho mais carro, né? Hoje eu ando de Uber, eu ando de bike, de patinete, eu me conecto de outras formas, eu vejo as coisas muito mais próximas, né? Caminhar, você sai daquela cápsula do teu carro, é muito legal você andar, né? Então foi um exercício, cara. No primeiro mês foi bem difícil, mas como era uma coisa que eu estava buscando muito, que eu precisava, e o grande ato foi a coragem mesmo, então era enfrentar. O yoga me ajudou muito. Hoje eu sou um praticante de yoga 3, 4 vezes por semana, que é uma fase de você trabalhar um pouco a mente com o corpo. A mente com o corpo é fundamental. Então isso me ajudou e foi um processo longo.